Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom, se for bom dia, né? Mas você pode estar aí à noite, na madrugada, pode estar à tarde, porque o programa A Luz da Psicologia, que começa agora, toda sexta-feira às 10 da manhã, ao vivo, ele também é retransmitido em vários horários aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê o que você quer ver, né? A nossa querida Flávia, Fabinho, você providenciar para mim, por favor, que era para ela estar aqui para fazer o registro do programa, para a gente estar publicando, e ela saiu na hora que o programa começou, chama ela para mim, tá ok, produção? E nós estamos aqui com o Dr. Luiz Aibinder, que está lá do outro lado, lá na sua mansão de Hotz. Qual é o nome daquela mansão famosa? Tem várias mansões, né? Tem que ligar para ela lá embaixo e ela subir aqui novamente, porque era para registrar o programa. Obrigado, viu, Fabinho? Estou falando aqui com o pessoal da produção, porque é assim, sabe, doutor Luiz Aibinder? A gente tem que ficar de olho no peixe e no gato aqui ao mesmo tempo. Agora, o senhor com essa camisa que o senhor mandou comprar diretamente em Marrocos, depois do terremoto, gostei. Ela é uma seda javanesa ou é um algodão egípcio? Doutor Luiz Aibinder, o nosso psicólogo de maior credibilidade do estado do Rio de Janeiro, né? Aqui conosco, sempre no programa que é dele mesmo. Eu só faço aqui essa firula toda, mas quem manda na bagaça é ele. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Ou boa tarde, ou boa noite. Bom dia para você. Saudações para todos que estão vendo em horários diferentes do ao vivo. Bom dia para todos e saudações. Tá certo. Hoje o senhor já senti que o senhor já está com poucas palavras, porque o senhor não quer se apegar ao programa de hoje, já entendi. Porque hoje nós vamos falar sobre apego e desapego. Doutor Luiz Aibinder, primeiro eu quero saber o que te contaram sobre apego e desapego. Roda a vinheta. Ô, Zulon, eu vejo o apego como estar trancado em uma prisão. Você está seguro dentro dessas paredes, mas também está confinado. O desapego é como encontrar a chave que abre a porta da prisão. Isso vai te dar a liberdade de explorar o mundo fora dessa prisão, mas sempre tem o mais, né? Também traz a responsabilidade de cuidar a si mesmo. Já então você que está em casa, tá aí, tá, cadê? Qual é o lado, produção? Do lado direito ou do lado esquerdo que está o zap? Direito. Do meu direito aqui? Não, do outro. Então no seu direito e no meu esquerdo. Ah, tá. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Aponta um pouquinho mais pra lá. Um pouquinho mais pra lá? Isso, aqui. Embaixo tá, do Aibinder. Embaixo do Aibinder aqui está o nosso WhatsApp para você mandar seu áudio, seu vídeo, sua mensagem, você que escolhe. E também tem o www.tvondasplay.com.br, onde você pode também estar fazendo aí a sua participação através do nosso chat. Gostou dessa? Aqui na nossa frente chegou a Flávia Bezerra, jornalista, que vai fazer aqui o registro do programa, porque agora o Dr. Luiz Aibinder também vai fazer contato com ela, ou ela fazer contato com o Dr. Luiz Aibinder, e pedir que ele mande toda semana uma matériazinha para também ser postada no site, na coluna do Aibinder. Gostou, né, Aibinder? Uma nova opção para você aqui dentro da TV Ondas Play, tá? Faz o Pix, tá tudo certo. Doutor Luiz Aibinder fala assim, faz o Pix, ele sempre fala isso. Minha parte eu quero em Pix. Mas tá bom, doutor. Vamos supor, você que está nos vendo agora, é uma pessoa que desapega, ou as pessoas, as situações, os objetos, às vezes lhe mantém refém. A pergunta que eu tenho para você que está participando em casa hoje, nesse primeiro momento do programa. A palavra desapega quase sempre é interpretada como algo negativo.
confundido com frieza, indiferença, até atribuído um distribuído da mente do desapego, que não costuma ser um objetivo viável para a maioria. Mas o que realmente significa ser uma pessoa desapegada, Dr. Luiz Aibinder? Uma pessoa desapegada é aquela que possui coisas, mas não permite que essas coisas a possuam. Ela não é escrava de nada, ela não é dependente de nada. Ela tem certas coisas das quais desfruta, mas sabe que mais cedo ou mais tarde esse desfrute ou essa coisa vai acabar. Mas enquanto está presente, ela aproveita bastante, até a última gota. No relacionamento, as pessoas às vezes ficam anos a fio com a pessoa que não lhe corresponde felicidade, não traz aquilo que ela sempre buscou, e mais devido a um filho ou 2 filhos, ou então esse medo de desapegar, de que pode acontecer, ela acaba segurando aquela situação por muito tempo. Hoje eu estou no meu 5º relacionamento, né? E já houve fases que, primeiro eu falei já isso com o senhor, uma vez o senhor falou assim, o problema pode estar em você. Eu falei, ok, pode ser, concordo. Mas também eu sou daquele tipo de pessoa que se eu não conseguir, se eu ver que está me fazendo mal, aí eu desapego. Eu não fico muito assim apegado, não, porque a gente tem que se valorizar, a gente tem que ter autorrespeito. E do último relacionamento o respeito já tinha ido embora, então não havia mais possibilidades, apesar de ainda existir sentimentos, né? Eu gostava da pessoa e tal, ainda para desapegar demorou muito tempo, mesmo estando longe. Doutor Luiz Aibinder, no relacionamento, né? A pessoa, assim, é óbvio, quando é casado, né? Não é simplesmente assim também, né? Pega e desapega. Como que qual seria um caminho para ser seguido antes de chegar à decisão de vou desapegar, não é bom para mim? Porque senão nós vamos ter uma enxurrada de divórcios aí, porque simplesmente nas primeiras dificuldades, nos casais novos de hoje a gente vê isso. As primeiras dificuldades já separa. Como seria um procedimento que a pessoa deve fazer de análise até a decisão do desapegar? Boa pergunta. Em primeiro lugar, você me chama de Baigon, que não perdoa, mata, né? Sim. Então, vou dar uma de Baigon para você, primeiramente. Eita. Se você já teve 5 relacionamentos que não deram certo, será que o problema não está em você, a tua forma de se comportar? Se você se mantiver se comportando do mesmo jeito, você vai para o 6º relacionamento, para o 7º, e o problema vai permanecer. Você só muda as personagens. Isso. Mas você continua. Então, essa é uma questão para examinar. Segundo, desistir tão rapidamente é uma bobagem. Você está fazendo um grande investimento emocional e a maioria das desavenças, das situações, podem ser resolvidas antes que se torne um problemão. Depois que se transformou em desrespeito, fica muito difícil reverter. Mas a primeira coisa, chamar para uma conversa difícil, vale a pena. Se você não enfrentar o macaquinho, vai ter que enfrentar o ping-pong. Aí o problema vai crescendo, chega ao ponto que não fica sensato nem possível para enfrentar. Então, não é separar, estou desapegado, tchau. Você tem um compromisso consigo mesmo e com a vida. Você vai ter uma vida instável, trocando de parceiro o tempo todo, sem se realizar. Então, vê em quem que você possa estar errando, assume a responsabilidade pela tua parte, sempre temos uma responsabilidade, e vê o que você pode fazer para melhorar. E muitas vezes essa responsabilidade está no escolher mal a parceira. Você se encantou por fatores superficiais, se deu mal. Bom, aqui tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, já a primeira, que é a respeito de aqui. Tive uma lanchonete e essa lanchonete ficou comigo da separação de um relacionamento. Porém, ela tinha algumas dívidas e a dívida foi aumentando, eu não consegui organizar, o tempo foi passando, eu tentando, insistindo ali em continuar.
as divas sul-americanas, até que chegou um ponto que eu tive que fechar a lanchonete. Confesso que toda vez que passo naquele local, hoje, ainda sinto um apego muito grande por aquele local e pelos pensamentos daquele momento, daquela lanchonete que eu tinha com muito carinho. Agora, hoje em dia, não consigo mais montar nenhum negócio, porque fico com a mente apegada àquele fracasso. O que devo fazer, Dr. Luiz Aibinder? Primeiro, você recebeu, vamos supor, na partilha, na lanchonete, equivalente a um presente de grego, né? Ela já vinha com dívidas e foi aumentando. Segundo, você está se definindo por um fracasso. Vamos admitir a palavra fracasso. Caberia muita discussão, mas vamos admitir para ir em frente. Aquilo não te define. Ninguém é bem-sucedido sempre. O Lula quantas vezes fracassou na candidatura à presidência da República, sendo mais uma ainda para governador de São Paulo. Abraham Lincoln teve inúmeros fracassos, uma lista enorme de fracassos até se tornar o grande presidente dos Estados Unidos. Um fracasso não te define, um fracasso te ensina. Então eu não vou abrir mais nenhum negócio porque eu vou fracassar. Eu acho que você está desperdiçando toda a experiência que você adquiriu. Olha, nós temos aqui, um amigo me disse que às vezes, um amigo me disse, certa vez, que algumas situações exigem dar um passo para trás antes de seguir em frente e aprender a desapegar das negatividades que aconteceram. É isso, doutor? Desapegar-se da negatividade e da positividade, porque aquela positividade também é transitória. Por exemplo, falando de negócio, o negócio pode ser próspero durante um período e depois decai, por várias razões. Então não se apegue a nada, não. O Buda dizia, a principal causa de sofrimento é o apego. E ele falava isso há 2.300 anos. E tinha razão, já na época. Tem aqui histórias de pessoas que já faliram várias vezes. Se eu não me engano, um dono de um grande plano de saúde aí, não vou citar o nome aqui, faliu 35 vezes antes de conseguir o sucesso que tem a empresa dele hoje. E tem várias outras. Se vocês entrarem aí na internet, vários milionários aí, histórias de milionários que o dono da Honda, entre outros, passaram muitas dificuldades, muitos perrengues até chegar onde chegou. Dr. Luiz Aibinder, para ser uma pessoa bem-sucedida, se faz necessário ter facilidade em desapegar? Também, e também é necessário resiliência e entender que o fracasso é uma parte do sucesso. Ninguém tem um sucesso sem ter antecedentes de fracasso. Com esse fracasso, ele vai aprimorando, vai acertando a pontaria, vai se ajustando com novas medidas para ser bem-sucedido lá na frente. Então, o fracasso é uma bela e cara experiência. O fracasso é uma boa e cara experiência. Você quer falar com a gente? 995327705. 995327705. Vamos começar a brincadeira falando aqui com a galera que pessoal do som, pessoal da produção, pessoal da transmissão. Quero saber de vocês aí. Vocês são fáceis de desapegar? São apegados às coisas? Você teve apego com alguma coisa na vida já? Flávia, aqui a nossa jornalista que está nos bastidores. Você já se apegou a alguma coisa e teve dificuldade de desapegar? Fala alto. Sim, já. Pode falar alto que nós vamos captar. Já tive dificuldade sim. Inclusive agora eu estou fazendo esse exercício do desapego. Porque eu fiz uma mudança radical na minha vida. É mesmo? E agora eu estou aqui em Maricá. Eu tive que desapegar de onde eu vivia. Você vivia onde? Vivia no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E resolveu desapegar de tudo lá e vir tentar a vida em Maricá. Exatamente. E foi difícil? Foi difícil, mas foi necessário e está sendo uma experiência de paz. Diz para o Dr. Luiz Aibinder uma pergunta que você gostaria de fazer para ele em relação a desapego e apego.
Pede para ela falar um pouquinho mais perto do microfone. Fala mais pra alto. eu- pra- Fica ali, ó. Vem mais pra cá e fala ali, mais alto. Aqui, aí, isso, pode vir pra cá. Tá bom isso. aqui? Dá pra ouvir Fala mais agora? alto. Dá pra ouvir melhor? Tá, sim. Então, quando a gente passa por essa experiência do desapego, tem alguma parte do processo que, por exemplo, eu nesse momento eu tô bem, eu me sinto bem, me sinto em paz e me sinto tranquila. Mas às vezes a gente fica confortável nesse sentimento dessa tranquilidade, dessa paz. E aí nesse processo, tem alguma coisa que a gente precisa estar alerta para não cair no apego, não retornar ao apego? Como que a gente tem que trabalhar nossa mente para não voltar atrás, por exemplo? Primeiro, você pode estar confundindo apego com zona de conforto. Você está acomodado numa certa situação e sai da zona de conforto, obviamente, você vai para uma zona de desconforto. Mas essa zona de desconforto também é uma zona de crescimento. Agora, mais profundamente, para você não se apegar em qualquer coisa, em qualquer situação, é entender que nada é permanente. Tudo passa, Flávia, tudo passa. Por exemplo, esse programa aqui, mais cedo ou mais tarde, acaba. O cargo do Odilon, mais cedo ou mais tarde, acaba. Nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, acabam. Nossa juventude, tudo vai acabar. Quando você parte desse pressuposto, você não vai se apegar. Vai entender que tudo é transitório, mas enquanto existe, você pode aproveitar muito bem. Sim. Aqui nós temos uma outra pessoa que é o David. David, você é uma pessoa que se apega, desapega, já teve apego a alguma coisa, já teve dificuldade de desapegar? Eu sei que você também é de São Paulo, você não é aqui do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho aí da sua história para o Dr. Luiz Aibinder e faz uma pergunta para o Dr. Luiz Aibinder. Então, todo processo de mudança, ele exige o desapego, né? Eu era de São Paulo há 7 anos atrás e eu precisei me desapegar também lá da minha região e vim para um lugar onde eu não conhecia. Então, eu deixei muitas coisas para trás, né? E aí a gente vai fazendo esses desafios, né? A vida vai proporcionando para a gente esses desafios e a gente vai tendo, de alguma forma, desapegar de alguma coisa. Se não é por bem, muitas vezes é por mal. A gente vai passar, todo mundo passa por um processo de desapego. Agora, a diferença é se a gente vai, como que a gente vai lidar com isso, né? E como você encara cada situação, encara não é isso? Essa situação de desapegar de algo que para você é muito importante e enfrentar uma nova realidade. Dr. Luiz Aibinder, eu quando volto a São Paulo, que eu também, aqui somos 3 que são migrantes, né? E quando eu volto a São Paulo, na minha terra natal, os amigos que ainda estão lá, anos, amigos de infância, né? Então, a maioria bem-sucedidos. Mas a pergunta de todos é, como é que você conseguiu sair daqui e se adaptar lá no Rio de Janeiro e tal, né? Você entende? E eu já tive outras experiências, já saí daqui, já saí de São Paulo, morei em Brasília, morei em outras cidades lá do interior, até vim parar em Niterói, de Niterói São Gonçalo, Maricá. Então, a minha vida foi cercada de novos momentos. E eu aprendi a desapegar, porque o exercício para você não sofrer e não ter dificuldades quando você está numa nova zona de atuação, Flávia, é desapegar do passado. Desapegar. Você tem que dar um jeito de deletar isso da sua cabeça e fazer da sua vida como se fosse dirigir um carro. Você tem um retrovisor dentro do carro? Dentro do carro tem um, né? E fora também tem outro. Você consegue dirigir para frente o tempo todo sem olhar nos retrovisores? Não, você precisa saber ou o que vem atrás ou o que você passou ali atrás para não acontecer ali na frente. Então eu comparo a vida do Dr. Luiz Aibinder que eu levo como se fosse se eu estivesse dirigindo um carro. De vez em quando eu dou umas olhadelas no retrovisor, mas não fico preso no passado. Será que eu estou certo ou será que eu estou errado? Por que teu carro tem um para-brisa maior do que o retrovisor? Para olhar para frente, o que está na frente. Tem que olhar muito mais para frente. Por que os faróis do carro são na frente e não atrás? Para iluminar. Não tem sentido iluminar o que já passou. Então,
eu digo, esse páreo já correu. Quando alguma coisa me remete um pouco para o passado, eu digo para mim mesmo, esse páreo já correu, já virou essa página. Estamos em outra fase, aquele ciclo se fechou. Então, não fico apegado. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma neta de 19 anos. E esse ano ela passou por uma espécie de revolução de vida, aos 19 anos. Ela foi morar nos Estados Unidos, os pais estão morando lá, ela foi morar com os pais. Assim que ela mudou, ela entrou na faculdade de medicina de lá, deixou todas as amigas aqui, porque foi para o Mundo Novo, uma língua nova, ficou meio que semi-interna na faculdade e ainda brigou com o namorado. Eu daqui fico dando suporte para ela, dizendo que ela tem que desapegar. O amor não dura para sempre, essa adaptação não vai durar para sempre, daqui a pouco ela está integrada, daqui a pouco ela sai da faculdade, já vai para a vida profissional, aceitar as mudanças inevitáveis da vida. Como ela só tem 19 anos, ela precisa de um esclarecimento, de um apoio que está acessível para ela pelo avô. Então, esse paro anterior já correu. Ah, mas eu morava e tinha amigos, tinha. Agora você mora em outro lugar, essa é a tua realidade. É isso que está no prato, é isso que você vai ter que comer. A pessoa desapegada tem conhecimento que a perda de alguém, de uma posse ou de uma oportunidade não afeta quem ela é isso? Afeta de certa forma. Você nunca se recupera 100% de uma grande perda. Mas aquilo para de doer. A pessoa apegada, Odilon, no sentido geral, ela acredita que sem aquela coisa a qual ela está apegada, sem aquela pessoa a qual ela está apegada, ela nunca mais vai ser feliz. Daí você vê gente que perde dinheiro, se mata. Gente que perde parceiro ou parceira, se mata ou mata a parceira, porque não suporta a ideia de viver sem aquela pessoa, ou sem aquele dinheiro, ou sem aquela condição. Mas isso é um erro de raciocínio. Você não... eu vou me matar porque minha mulher se separou, eu não consigo viver sem ela. Mas antes de eu casar com ela, antes de eu conhecê-la, eu vivia sem ela. Nada indica que eu não consiga viver depois dela. Então, é uma decisão pouco racional para uma situação racional. Tomar uma decisão definitiva para o problema temporário, que é a adaptação ao novo sistema de vida. Você está separado. Eu tenho esse tipo de problema também. Eu gosto de falar com o senhor aqui e falar com os nossos telespectadores, que eu também participo do programa, como vocês que estão aí em casa. Eu sou aqui um telespectador do Dr. Luiz Aibinder. O expert aqui é ele. E a minha pergunta é o seguinte, doutor: quando eu vou a São Paulo, novamente, todos os meus irmãos, né, inclusive familiares, alguns familiares, né? Aliás, família já sabe como é que é, né? Se o cara é bem sucedido, tá tudo certo. Se o cara é lutador, ou é sonhador, ou então é maluco, aí eles comentam: como é que eu posso ser tão sangue frio a ponto de viver longe da família? Eu falei, aí eu respondo: eu não estou longe da família, eu estou com o corpo, meu corpo está longe da família, mas meu coração, meus pensamentos, minha alma, meu amor que eu tenho pela minha família continua aqui, eu estou sempre ligado no que está acontecendo aqui. Só que é aquela velha história: se eu estivesse aqui, eu não estaria primeiro fazendo o que eu gosto de fazer, nem buscando o que eu estou buscando aqui, porque já tive minha história aqui. Minha história aqui passou, agora estou em outra fase, outro ciclo. Né, como nós já falamos aqui, eu estou em outro ciclo da minha vida. E não adianta nada eu ficar voltando para cá sem ter conseguido atingir meu objetivo, que dois cegos, um ajudando o outro, os dois caem no buraco. Agora, se eu conseguir estruturar primeiro a minha vida e minha casa, eu posso voltar e ajudar muitos que estão precisando aqui, principalmente aqueles que eu me distanciei. Então eu penso mais ou menos isso. Esse desapego às vezes não significa simplesmente você esquecer tudo que passou. Desapegar é não sofrer com ciclos que passaram na sua vida, que passaram, é isso, doutor? Isso. Primeiro, esse negócio de família é muito supervalorizado culturalmente. É sangue do meu sangue. O do meu sangue até pernilongo tem, então não é grande coisa ser da minha família. Para. Presta atenção nessa frase.
Você é meu irmão, é sangue do meu sangue. Filho, meu sangue, até os pernilongos que me pica tem também. Então, Vamos que ele é o Baigon. E quando se trata disso, o Baigon entra em cena. Fala, Baigon. Segundo, você tem que viver a tua vida de acordo com os teus desejos, com tuas orientações. Lembra que eu recomendo sempre a música My Way, do Frank Sinatra? Uhum. É do meu jeito, do meu modo. Você não vai voltar para São Paulo para agradar parentes que nem estão tão interessados em você. Vai por mim, então. Sabe? Então, só querendo te controlar, te manipular e, às vezes, te botar até numa pior. Você tem que viver a tua vida do teu jeito, é teu caminho. Por exemplo, a pessoa muito ligada a meus filhos. Um está morando em São José dos Campos e o outro está morando nos Estados Unidos. Mas o fato de estar distante fisicamente não significa que eu esteja longe deles. A tecnologia nos permite uma proximidade. Então, não há nenhum tipo de cobrança da minha parte em relação a eles, nem o inverso. Nós nos respeitamos, cada um no seu quadrado, fazendo o que interessa da vida, o que quer fazer, e não rompemos laço nenhum. Só rompemos uma proximidade física. Mas quantas vezes por dia eu posso falar com eles? Isso. E uma tecnologia. E você tem que aproveitar e viver os momentos que você tem com as pessoas, com os seus parentes, com os seus amigos do trabalho, com o seu chefe, com o seu irmão, com o seu primo, com o seu colega de rua. Por quê? Como diz a música aí, My Way, depois até Frank Sinatra, né? Dr. Luiz Albino está indicando essa música. Agora, o que acontece? Recentemente, semana passada, 14 pessoas saíram de suas casas para um divertimento, né? E eram pessoas de família, todas elas pessoas de família, todos durante a viagem, o trecho da viagem, estavam em contato com a família através da tecnologia, como o senhor disse, mandando selfies, fazendo mensagens, mostrando cada momento do passo a passo da viagem. Eles estavam indo para uma pescaria em Barcelos. Embarcaram num avião em Brasília, foram fazendo selfie dentro do avião, mostrando para a família, interagindo, mostrando com o filho, O avião caiu na aterrissagem. Uma forte chuva cometeu, 2 aviões que estavam à frente decidiram retornar, mas aquele piloto e o piloto desse avião tomou a decisão de descer lá e enfrentar a chuva. Caiu, morreram 14 pessoas. Então, essas famílias, o acidente já é uma coisa que choca. Agora, comece a pensar em cada uma dessas famílias que estavam interagindo ali e tal. Como é que faz para desapegar desse momento, Dr. Luiz Albino? A origem está no apego. A origem do mal está no apego. O Buda dizia, hoje muito budista, né? Ele dizia, abre o olho, falta menos tempo do que você pensa. E eu digo, você não garante nem o próximo momento. Você garante estar vivo daqui a 1 minuto, daqui a meia hora. Né? Cada dia por si só já é uma vida. Você está vivo agora, aproveita agora. Não transfere a tua felicidade para o futuro, que esse negócio de depois geralmente é nunca. Então, os nossos sentimentos a todos os familiares, que foi uma coisa chocante. Eu fiquei vendo essa matéria várias vezes, observando, pensei sobre muita coisa. E aí estava pensando nesse tema de hoje. Eu falei, vou comentar com o Dr. Luiz Albino sobre esse fato, porque realmente é uma coisa muito grave, muito, muito triste, né? Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares que agora, né, praticamente ficaram sem essas pessoas. Nós temos muita dificuldade de assumir a nossa mortalidade, viu? Nós temos todos, né? A gente acha que nós somos imortais, especialmente na adolescência. Isso. Os familiares
nós nos apegamos, queremos que eles sejam permanentes na nossa vida, que não serão, que não é da natureza isso. Então temos que melhorar o conceito de morte. Isso. Perante O cristãos, um pouquinho a morte já... O Diário Odilon dizia que a vida é uma doença sexualmente transmissível e fatal. Bom, tem um comentário aqui, nós estamos falando de apego e desapego com o Dr. Luiz Aibinder no programa A Luz da Psicologia, que você acompanha aqui todas as sextas-feiras ao vivo às 10 da manhã e em outros momentos aí da nossa grade de programação, reprises, né, para você também poder estar acompanhando esses assuntos que realmente falam muito ao coração e ao cotidiano de todos nós. Comentários, o povo quer saber, libera essa vinheta porque nós precisamos mudar de assunto. Comentários. Nós temos aqui um áudio da Bonitinha. Vamos para Ela Vem Chegando, e eu aqui vou esperando. A espera é difícil, mas eu espero cantando. Bonitinha! Vai! Bom dia, Edilon. Bom dia, doutor Luiz. Buenos dias. Eu não sei se eu estou entendendo direito, mas pelo que eu sempre entendi sobre desapego, sobre o que eu ouvi o doutor Luiz falar sobre desapego não é só para separar. O desapego você exercita ele em todas as áreas da sua vida. É você não ficar fissuradão numa coisa ou em alguém o tempo todo, a ponto de você não pensar em outra coisa e ficar com aquele medo de perder aquilo e ficar até abrindo concessões. Eu acho que o desapego, ele funciona fazendo a sua vida fluir, sabendo que você tem aquela pessoa naquele momento, que você tem aquela coisa, mas que você pode perder a qualquer momento e tá tudo bem com isso, você não fica desesperado por causa disso, né? Acho que um casal desapegado não é um casal que não se gosta, mas é um casal que dá liberdade um ao outro, de cada um ser ele mesmo, e a relação vai fluindo com isso. E com relação a quando não dá certo mesmo, né, que já foi investido todas as tentativas e não deu certo mesmo, aí existe, não é só o desapego, mas é todo um trabalho de você sair daquele relacionamento e já não é mais nem só desapegar, é você dar outra direção à sua vida, né? Mas eu acho que é assim que eu entendo o desapego, não é só para separação não, acho que é para tudo, né não? Beijo, beijo em vocês aí. E aí, doutor Luiz? Primeiro, eu acho que eu e você, Odilon, estamos ficando desapegados à participação da Bonitinha. Segundo, Bonitinha, desapego não é desamor. Desapego não tem nada a ver com desamor. Quando você se apega, geralmente o amor vai pelo ralo e você fica com a possessividade. Você ter uma pessoa não significa que você possui essa pessoa. Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, sim, é a forma de se relacionar. Meu marido, quando você fala minha esposa, quando são meus filhos, você usa essa expressão meu ou minha como pronome possessivo. Isso é errado. Seria um pronome demonstrativo. Qual é a relação que eu tenho com essa mulher? Ela é minha esposa, mas ela não é uma posse minha. Ela é uma relação que eu tenho com ela, é uma relação que eu tenho com ela. Essa relação não será eterna, porque mais cedo ou mais tarde, a vida ou a morte vai nos separar. Então, diante disso, eu gostaria de colocar mais uma pergunta aqui que eu estou abrindo aqui no meu celular, que acabou de fechar, me deixou na mão. Aqui. O desapego, então, está diretamente ligado à desconexão de emoções, doutor? De maneira nenhuma. Você está desconectado quando está apegado. E você vive pensando na perda daquela relação. Quando você aceita aquela relação como desfrutável, o medo não interfere nessa relação. Pelo contrário, então, não tem nada a ver com o desligamento das emoções. Tem uma intensificação das emoções positivas e uma supressão das negativas. Então, para a gente virar o disco e mudar de assunto, moral da história sobre apego e desapego.
Qualquer explicação sobre apego e desapego ficaria incompleta se não fosse procedida por uma contextualização. Botar no sistema envolve o conceito de impermanência. Uma das leis universais é a lei da impermanência, que diz que nada é permanente. Tudo está em constante transformação. Tudo que teve um início há de ter um fim. E toda sensação de perda de longo vem da falsa sensação de posse. O que começa, termina. Esteja em paz com isso e vai ficar tudo bem. Antigos filósofos gregos também falavam sobre isso. Um deles, Heráclito, disse: nada é permanente, exceto a mudança. De certa forma, Angelon, somos como criança construindo um castelo de areia na beira do mar. Nós enfeitamos com lindas conchas, mas, apesar do nosso apego, sabemos que esse castelo inevitavelmente vai ser levado pelo mar. O truque, então, está em desfrutar dele ao máximo, sem se apegar. E quando chegar uma onda, deixar que ele se dissolva no mar. As pessoas vão embora, as crianças crescem, amigos se afastam e perdemos alguns amores. Temos que aprender que isso é normal e enfrentar essa situação com tranquilidade e coragem. Você não sofre porque as coisas são impermanentes. Você sofre porque as coisas são impermanentes e você, muito tolamente, muito ingenuamente, acha que elas são permanentes. Enfim, Odilon, o apego é a não aceitação da impermanência das coisas. E o desapego é quando você se torna consciente do fato de que tudo é transitório, tudo vai desaparecer. Muito bem, então você que agora está conosco, chegou agora, nós conversamos sobre apego e desapego com o Dr. Luiz Aibinder, psicólogo há mais de 46 anos no estado do Rio de Janeiro, um dos mais conhecidos, e eu quero que você continue conosco, porque agora chegou a hora de eu falar com você que tem coisas que você não gosta de ouvir, tem coisas que são verdades, e às vezes as verdades são duras de engolir. Muito bem. Tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são. Tá bom. O gigante não deixou de ser gigante, mas a forma como vou enfrentá-lo fez com que ele se tornasse pequeno. Assim é a vida. Existem situações da qual não podemos fugir, mas a forma de como vamos solucioná-las é que faz a diferença. Seria mais ou menos isso que significa tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são, Dr. Luiz Aibinder? Isso, Angelon, tudo depende de como nós vemos. As coisas são neutras. Nada é bom ou mal, feio ou bonito, rico ou pobre, alto ou baixo, se não for comparação. Então é uma maneira de você ver as coisas. Tem gente que vai para o trabalho, meu Deus, que droga, parece uma prisão, um martírio, não sei o quê. Outra pessoa vai para o mesmo trabalho e fala que bom, estou empregado, estou ganhando direitinho, tenho o salário certo no final do mês. Para a mesma realidade, tem várias opiniões diferentes, várias visões. E cada um tem um ponto de vista. Mas um ponto de vista, John, é apenas a vista de um ponto, não é uma verdade universal. Certo. E o problema da humanidade em geral é que todo mundo acha que vê a realidade tal como ela é. Os outros é que vê a realidade distorcida. Mas é ruim. Certo. Inclusive, até nós podemos citar um exemplo daqueles dois arqueiros guerreiros medievais que estavam juntos quando sobraram na guerra sozinhos diante de um gigante. Aí os dois armaram o arco para atirar, na cabeça de um estava assim, meu Deus, como é grande, nunca conseguiremos vencê-lo. E o outro que estava mirando fala, nossa, como é grande, jamais irei errar esse alvo. Entendeu? Então depende de cada um. Não é? Agora, conta para mim, faz aquele exemplo para quem está em casa, doutor, que eu acho muito legal, do livro. Pega um livro aí, faz a ideia, faz aquele exemplo do livro, para que as pessoas entendam o que o senhor quer dizer.
Bota aí mais pra... Isso, aí. Sim. O que vocês veem aí, Odilon? O que você vê ali, Flávia? Pai rico, pai pobre. Fala mais alto. Pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre. O que você entende que... disso? O que você está vendo aí? Mas fala, o que você vê? O que você entende aí? O que é isso? Você está errada, Flávia. Tô errada? Outra vez. Calma aí. Claro. Pera aí, o David, o que você vê ali? Tô vendo um livro, gente. Não, o que está escrito? O Pai que você rico, vê? pai pobre, é como os pais ensinam os filhos sobre dinheiro. Odilon, essa Você- sua equipe está fraquinha. você hoje. tá errado. vendo tudo errado. Você também Não está tá errado. inspirada hoje? Isso Porque eu estou significa, ó, vendo isso. depende de como vemos as coisas, não como elas são. Olha lá. Ele está... Vocês estão vendo isso aqui. Ó. Mas onde eu estou vendo esse lado aqui. Nós vemos partes diferentes de uma mesma realidade. E achamos que estamos vendo toda a realidade. Não é isso. Ninguém vê toda a realidade. Você só vê aspectos da realidade. Coisas parciais. Você vê todos os lados de uma bola? Não vê. E em relação a esse livro, qualquer posição que eu coloque o livro, a gente não vê todo o livro. Então, você está vendo essa coisa, eu estou vendo outra coisa. Então, tudo é uma questão de percepção. Tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são. Diante disso, você pode fazer seu comentário. Vai lá no tvondasplay.com.br, vai lá no 995327705, manda seu WhatsApp, seu áudio, pode mandar seu texto, sua mensagem, que a gente vai responder você na moral, como diz o outro, na moral, na moral. Eu quero agradecer as pessoas que estão participando e mesmo assim não se identificando. Tem gente mandando aqui no meu celular, gente. Manda no 995327705. A Mônica, da geração CIM Pro, tá mandando um abraço pro Dr. Luiz Aibinder, dizendo que ela adora assistir o programa. Ela é dona de uma escola que eu já falei sobre ela, né, doutor? É a nossa parceira aqui. E ela assiste o programa toda sexta-feira, tá mandando um abraço. Luciana... Obrigado. Outro para você. A escritora Luciana Menezes, mandando um abraço, gostando muito do assunto abordado. Parabéns pela escolha. E tem, parece que a produção me fala que tem novamente aí as nossas telespectadores que interagem com a gente, querendo falar conosco de novo. Quem fala? A Bonitinha voltou aqui. Bonitinha de novo. Revoltada, dizendo, vou desapegar desse programa. Que isso? Não, ela falou que vai desapegar do programa. O que é isso que aconteceu? Não, ela deve desapegar, ela só deve continuar apaixonada pelo programa. Tá bom, bonitinha. Não desapegue não, tá? Ixi, tá fechada, tá aperreada. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Doutor Luiz Aibinder, tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são, né? A pessoa que sofre por antecipação, ela começa a pensar já no que pode acontecer de errado, ao invés de ir em busca do certo. Essa pessoa tem que mudar o comportamento? Isso daí é uma coisa neurótica, a palavra está meio em desuso, mas é neurótico. Como é que você pode antecipar algo no futuro? Não pode. Você tem bola de cristal? Não tem. Como é que você sabe que vai dar ruim alguma coisa que sequer aconteceu? Também não sabe. Essa antecipação só gera sofrimento, não gera previsão nem precaução. Você só gera sofrimento. Essa antecipação, essa antecipação catastrófica é uma das características principais da ansiedade. Você está prevendo o futuro negativo. Não aconteceu e você está com medo. Ansiedade é você sair o tempo todo de guarda-chuva porque poderá chover. Agora aqui, neste copo de água, que é uma frase antiga que se fala, né? Para o otimista, para o pessimista, a minha água está acabando, vou ficar com sede. E para o otimista, ainda bem que ainda tenho mais aqui uns 3, 4 goles de água, né? Errado. Tá errado? Como pode funcionar? O copo está meio cheio de veneno, Dilon.
E pro otimista tem a solução que o antídoto para ele não morrer é a água. E na realidade, o copo é o dobro do tamanho necessário. E pode ser completado. Tem aquela história que... Como é aquela história do pessimista e da filha pessimista e da filha otimista? O pai milionário queria dar uma lição para os filhos, deu no aniversário, era gêmeas. Só que uma era otimista, a outra era pessimista. Ele deu duas caixas de presente para as duas, né? Aí quando uma abriu, mas colocaram as duas em salas diferentes. Quando a pessimista abriu, tinha esterco dentro da caixa dela, de cavalo. Cocô de cavalo. E ela começou a chorar. Papai me odeia, olha só o que ele fez comigo. Ele me odeia. Olha que presente que ele me deu. Me deu cocô, ele tem a melhor consideração por mim. Ele é um monstro, meu pai é um monstro. E chorava copiosamente. Na outra sala, quando a otimista abriu aquela caixa e viu o esterco dentro, ela falou: opa, papai, onde é que está o meu cavalo? E aí? Posso contar outra historinha? Pode. O otimista inventou o avião e o pessimista inventou o paraquedas. E os dois se completam, né? Brincadeira. Tem mais algum comentário aí? Tem alguém mandando mensagem? Bom, então, tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são. Isso está ligado, nós falamos aqui de pessimismo e otimismo, mas isso está ligado a pessoa ser otimista ou pessimista? Essa frase de tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são? Sim. A mesma realidade pode ser vista com cores sombrias ou cores, transparentes ou róseas. A mesma realidade. Essa semana passada, uma grande amiga minha, que era cliente, se tornou amiga, ela e a irmã foram no shopping, para um restaurante almoçar. A irmã já tinha uma prótese na coluna e uma no braço, parece. Aí essa amiga foi atrás da irmã na escada rolante para protegê-la. Resultado, as duas caíram da escada rolante, se machucaram bastante, foram para o pronto-socorro do shopping, depois para o hospital. Eu estava conversando com elas para saber como é que elas estavam. Ela disse: graças a Deus não aconteceu coisa pior. Ou seja, foi uma visão não transficante da situação. Caiu da escada, se machucaram bastante, mas não houve fratura e não aconteceu nada pior. Podia ter uma concussão, qualquer coisa. Ela disse: graças a Deus não aconteceu nada pior. Ela aceitou aquela realidade, considerando o contexto, foi até positivo. E aqui então nós temos uma pessoa falando: doutor, então nós vemos as coisas como elas são? Não. Doutor, nós não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos? Exatamente. Essa frase é de uma escritora francesa, Anais Nin. Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Se você é pessimista, você vê de um jeito. Se você é otimista, você vê de outro. Nesse caso das amigas que caíram da escada, elas tiveram uma visão positiva. Meu Deus, foi uma tragédia. Ou ainda bem que não aconteceu coisa pior. A mesma queda interpretada de forma diferente. E a vida é feita de momentos, meu amigo. A vida é feita de momentos. Você tem que viver cada minuto como se fosse o último, né? Porque tem a história daquele português que estava no exército, e aí ele estava no paraquedismo. Aí quando chegou na hora de saltar, o instrutor chegou para ele e falou: ó, tu vais pular, vai contar até 10, vai puxar esse barbante e o paraquedas vai abrir. E lá embaixo vai ter um jipe te esperando para te levar até o local de treinamento. Se você contar até 10,
este não abrir, você conta até 10 de novo e puxa o do lado esquerdo, que é o paraquedas reserva. E aí vai abrir, você vai descer e o Jeep está lá embaixo te esperando para te levar até o local de treinamento. Entendeu? Sim, entendi. Pegou e pulou. Pulou. E paraquedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxou. Nada. Puxou de novo. Nada. Puxou de novo. Nada. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxou o outro. Do outro lado. Nada. Puxou de novo. Nada. Ele falou, ô droga, agora só falta o Jeep não estar lá embaixo me esperando. Quer dizer, a vida é... Ai. Doutor Luiz Abini, chegou a hora do senhor falar. O que nós poderemos falar no próximo programa, hein? Eu tinha uma sugestão muito boa, mas o decorrer do programa me despertou outra. A sugestão que eu ia dar é: a vida é feita de escolhas. E uma outra sugestão que aconteceu durante o programa, que me ocorreu, foi a ansiedade antecipatória. Você escolhe. Ansiedade antecipatória eu acho bom. Porque a gente está vivendo hoje momentos que as pessoas já querem saber o que vai acontecer amanhã, o tempo todo. Até nas igrejas. A pessoa vai na igreja para ver se existe uma profecia dizendo para ele que ele vai ser um cara bem-sucedido, se você vai morrer, está salvo, enfim. Hoje as pessoas querem saber muito o que vai acontecer amanhã, estão barganhando com Deus. Se o senhor me falar... Não é hoje não, sempre. Ansiedade... Não tem cartomante, tarô, bola de santo, bola de cristal, sempre teve. Então, um amigo meu, tinha aquela época, não tinha aquela mãe de Ná, que fazia adivinhações, lembra? Famosa de uma série de coisas aí. Pois é, meu amigo ligou para ela, conseguiu o telefone dela. Telefonou para ela, aí do outro lado ela atendeu. Alô, mãe de Ná falando. Quem fala? Ele falou, você não adivinha nada. Desligou na cara dela. Sabe outra dela que foi real, da Rádio Globo? Tinha um jogo muito importante de futebol, o Vasco, não sei o que, lá de São Paulo. O Antônio Carlos telefonou para a mãe de Ná e perguntou a ela quem ia ganhar. Aí ela disse Vasco. Daqui a pouco, não sei como o Mauro Almeida entrou em contato com ela, para não sei o quê. Não, e lá em São Paulo, entrou com o radialista de São Paulo. O Laura entrou em contato com o radialista de São Paulo. Aí começaram a zoar o negócio de futebol. E o radialista de São Paulo, você está tranquilo, a mãe de Ná disse que o time aqui de São Paulo é que vai ganhar o jogo. Ela tem 50% de chance. Pro Rio, ela disse que estava sendo o Vasco. São Paulo, ela disse que era o time de São Paulo. Vamos para... Aí, o Maurício Menezes, outro radialista muito espirituoso, já passou a chamar de mãe de nada. Vamos para o pensamento do dia, vinheta. Hoje não. As coisas são como são. E nós sofremos porque imaginamos que elas poderiam ser diferentes. Não serão. As coisas são como são. Repita. Sofremos porque imaginamos que elas poderiam ser diferentes. Isso também vai ao encontro do tema da semana que vem, que vai abordar sobre isso. Ansiedade antecipada, é isso? Antecipatória. Antecipatória. Ansiedade antecipatória. Doutor Luiz Abini, estamos chegando ao final de mais um programa. Sempre um prazer fazer aqui esse programa com o senhor, aprendo muito. O senhor é uma pessoa extremamente, como que eu posso dizer, competente, né? E claro, popular no que o senhor faz. Parabéns pelo seu trabalho,
Parabéns pela sua dedicação, pela sua responsabilidade no que o senhor faz, né? E dizer que eu sinto uma grande vontade de dar um ósculo facial no senhor quando eu o vejo. Gostou dessa, né? Ósculo facial. Me falaram isso, eu fui pesquisar, saber o que era. É um beijo no rosto, né? Então fica calmo aí. É um beijo no rosto. Porque ele é um irmãozão, é um parente meu praticamente. Um beijo na sua família, nos seus filhos. Que a semana seja maravilhosa para o senhor, com muita saúde, paz, tranquilidade. E Deus continue te abençoando, mesmo se o senhor acreditar muito nele não, mas eu creio que ele tem muitas coisas boas ainda para o senhor, tá bom? Um beijo nesse coração e fique com as considerações finais aí, fala aí. Ok, muito obrigado pelas palavras elogiosas, desejando que você e todos que estão participando desse programa, diretamente ou assistindo, que fiquem todos na paz. Um beijo, pessoal. Então, essa aqui é para o senhor, ó, e para todos que estão aí apegados. Vamos desapegar. Tudo depende de como vemos as coisas e não como elas são. My friend, my way. Frank Sinatra de presente para Dr. Luiz Aibinder. Até a semana que vem. Tchau, fui! My way. And more, much more than this, I did it my way.